Oi, bom dia, boa tarde e uma boa noite para você que está aí nas madrugadas. Está começando mais um Cultura Total aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje, dia 5 de fevereiro, é o dia dos datiloscopistas ou dos papiloscopistas, como você preferir, é a mesma coisa. Então aqui vai um joinha duplo para esses profissionais. Aliás, você aí de casa sabe o que faz um datiloscopista ou papiloscopista? Eles são os responsáveis por coletar e armazenar as papilas dérmicas, as populares impressões digitais. Então vale mesmo o joinha duplo para vocês. Embora eu acho que possa ser preso depois dessa piadinha infame. E aí sim, né, você é obrigado a encarar um papiloscopista e ser fichado para sempre. Mas vamos deixar de lenga-lenga, né? Então, bora começar o programa? Roda a vinheta aí. E a gente começa sabendo o que está sendo destaque no mundo da cultura e do entretenimento nessa semana. E olha só, estão abertas as inscrições para a primeira edição da Virada Afrocultural de Campinas. O evento é realizado pela Rede Articula a Juventude e pela agência Mandinga de Favela e tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas. Todo tipo de manifestações artísticas de afrodescendentes, pardos e indígenas são aceitas como forma de combater o racismo. Cada projeto selecionado terá direito a um cachê de R$1.000 e as apresentações serão realizadas em abril por meio de sistema remoto. O edital completo e as inscrições estão disponíveis neste site que está aqui na tela, o www.isu.com/virada afrocultural. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas vai homenagear os 100 anos de nascimento do compositor Zequete, com a gravação do clássico Máscara Negra. Essa música foi composta pelo Zequete para o Carnaval de 1967 e a composição venceu o primeiro concurso de músicas para Carnaval criado no Rio de Janeiro. O vídeo da Sinfônica vai contar com a participação da Big Band do Instituto Anelo e também de integrantes de baterias de algumas escolas de samba aqui de Campinas. Legal a homenagem aí para o Zequete. E assim que o vídeo ficar pronto, claro, nós vamos exibi-lo aqui no Cultura Total para você. E o Shopping Iguatemi Campinas ampliou o período de visitação da exposição Reflexão, do artista plástico Paulo Roberto Giavone, até o dia 28 de fevereiro. Com referência na obra de Cândido Portinari e outros artistas regionais, Giavone retrata a vida e o ser humano em suas obras. A mostra, com cerca de 50 quadros, pode ser conferida no novo Espaço Cultural do Empreendimento, localizado lá no primeiro piso do Iguatemi. Isso de forma gratuita, o que é melhor, né? E agora é a hora da nossa parte de entrevista aqui do Cultura Total e dessa vez com uma banda muito bacana aqui de Campinas, que é a Old Chevy, e para isso eles estão aqui do meu lado via Zoom, na verdade só dois deles, né? O Simon Lira, que está ali naquele canto pra gente, e o Lê Belotto, que está desse lado de cá, pra gente conversar um pouco a respeito dessa trajetória da banda, que já tem mais de 10 anos, já fez turnê até pela Europa. Como é que está sendo essa trajetória, hein, Simon? Obrigado pela presença. A gente que agradece o convite, estamos muito felizes em poder participar. A trajetória está sendo muito boa, assim, foi além do esperado. Eu montei a banda no meio de 2010, mais ou menos, tive a ideia da banda. A gente ensaiou alguns meses e estreamos ao vivo, na verdade, no dia 21 de janeiro de 2011. E a ideia era só uma brincadeira, uma vontade que a gente tinha de tocar rock dos anos 50, 60. O Lê depois vai falar também que ele sempre teve vontade de tocar o baixo acústico, né? Então a gente meio que montou a banda para curtir, para fazer um negócio que a gente estava afim, e a gente não esperava que ia chegar onde estamos chegando aí, conquistando tantas coisas durante esses 10 anos. O Simon, que é o vocalista, é o guitarrista da banda, e o Lê tá aqui do meu lado, é o baixista, né, que tá tocando agora o baixo acústico. Tem também o Bruno, que é o baterista. Hoje não pôde estar aqui conosco nessa conversa, mas
tá aqui nos nossos corações, né? Como a gente sempre diz. Lê, como é que tem sido então? 10 anos é uma coisa, é um marco interessante. E já com essa turnê da Europa, aí vocês passaram por 65, fizeram 65 shows lá na Europa. Como é que tem sido isso daí? Rubens, prazer estar falando com vocês aí, obrigado pela oportunidade. De fato, eu acho que foi o ponto auge da carreira da banda, porque a gente sempre, eu e o Simon principalmente, nós somos músicos, né? Não, como o pessoal fala, se a gente trabalha com outra coisa, não. Nós somos só músicos profissionais. E aqui no Brasil a gente sempre conseguiu sobreviver disso, mas você toca geralmente entre quarta e domingo, né? Você não consegue ficar tanto tempo na estrada. E lá na Europa a gente tocava segunda a domingo, a gente fazia 8, 9 shows por semana. Então foi onde a gente sentiu mesmo uma banda de verdade, vivendo só disso, fazendo isso todo dia, que é o que a gente mais gosta, né? E é muito bacana. Agora, esse estilo de música, né? O rockabilly, o vintage rock dos anos 50, 60, como vocês se apresentam, é um nicho bem específico, vamos dizer assim, de um pessoal que gosta desse estilo. Eu queria saber qual que é a diferença da recepção do público, tanto aqui do Brasil como esse pessoal da Europa. E eu esqueci de indicar. Simon, por favor, responda essa. A gente tenta não segregar muito o nosso público, né? Desde o começo a gente já... Por isso a gente usa até essa nomenclatura, né? Vintage rock, para abranger mais do que somente o rockabilly. A gente não se considera uma banda de rockabilly tradicional, aquela mais raiz. A gente mistura algumas coisas, então preferimos usar esse termo vintage rock para agregar mais público, e eu acho que isso tem dado muito resultado, porque a gente tem tocado muito, né? Em lugares, inclusive, que não tem nem esse público da galera do rockabilly. Mas, por outro lado, tem alguns lugares tradicionais que a gente toca, ou tocava, né, antes da pandemia, que eram locais tradicionais de rockabilly, para a galera dançar e tal. Então, a gente também tem como direcionar o nosso show, o nosso repertório para esse público quando necessário. Então, a gente toca desde o Encontro de Motos, que é um evento mais rock and roll, a galera vai para curtir, assim, na frente do palco e tal, né? A gente tem um repertório mais puxado para esse lado, e o outro que é o mais rockabilly tradicional para a galera dançar à noite e tal. Então, a gente consegue mesclar esses dois públicos nos nossos shows, e a gente tem agradado a galera dessa forma. E é um público, porque é uma música mais dos Estados Unidos, né? Mais vinculada a esse país, talvez. E vocês iam se apresentar lá em Las Vegas, talvez um dos principais palcos, de um dos principais nomes desse estilo do Elvis Presley, ou em Las Vegas. E no fim das contas, por causa da pandemia, esse sonho acabou adiado. Como é que foi isso daí? Exatamente, a gente estava se preparando, como o Simon falou, a gente vinha dessa turnê europeia, e enquanto nós estávamos em turnê europeia, nós recebemos o convite para participar. E para a galera do Rockabilly, esse é o maior festival que existe no planeta, então seria uma honra tremenda, só que infelizmente em fevereiro veio a notícia que o festival ele acontece em abril, mas aí em fevereiro veio a notícia do vírus, e aí travou tudo, começou os cancelamentos. E esperamos que só tenha adiado, né? E que a gente possa ainda ter a oportunidade de participar desse grande evento aí. Até para apresentar a música Viva Las Vegas, que vocês fizeram uma versão adaptada com um toque de brasilidade. Fala aí, Simon, qual foi a surpresa que o pessoal de lá ainda não acompanhou? Exatamente. Quem fez essa versão foi o Bruno, né? O nosso baterista. Ele teve essa ideia também lá na turnê europeia que a gente fez, porque lá acontecia uma coisa muito curiosa. Vários shows que a gente fez lá, o público começava a cantar Aquarela do Brasil pra gente. Entre uma música e outra, ou no final do show, na hora de pedir o bis, quando a gente falava que era do Brasil, a galera começava a cantarolar. Lá, 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 lá. Tem muitos vídeos, inclusive, que a gente postou da galera fazendo isso lá na Europa. Então isso deu esse start, né, no Bruno, nosso baterista, de juntar a Viva Las Vegas. Elas têm uma melodia parecida, as duas músicas, né? Então o Bruno teve a ideia de juntar essas duas músicas numa só, fazendo essa versão, e a gente ia lançar
tocar pela primeira vez essa música lá em Las Vegas, que ia ser uma surpresa para o público americano, né? Juntar uma música tradicional deles com uma tradicional nossa, mostrar, né, um pouquinho meio que de samba, rockabilly ali para eles. Eu acho que ia ser uma coisa muito interessante. E aí, como não rolou, a gente não quis esperar até poder ir, né, o ano que vem, sei lá, quando que vai ser. Então decidimos já lançar já, né? Mas a ideia veio do Bruno durante a turnê também na Europa. E nem a gente quer esperar, né? Então vamos conferir um trechinho de Viva Las Vegas com Aquarela do Brasil, essa mistura bacana do Old Chevy. Daqui a pouco a gente continua esse papo aqui com eles. Bright light city gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get the stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all leaving, the devil may care. I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Legal a música do Old Chevy, né? Bacana demais. Mas a gente faz uma pausa na entrevista para abrir um espaço aqui para a literatura no Cultura Total. Quer saber qual foi o livro mais vendido no Brasil em janeiro? Pois é. O Duque e Eu, de Julia Quinn, lidera a lista dos livros de ficção mais vendidos no país. A obra, publicada pela editora Arqueiro, é o primeiro dos 8 livros da série Os Bridgertons, que também está fazendo sucesso na Netflix com a adaptação, né? O Duque e Eu conta com o senso de humor afiado e a sensibilidade, que são marcas da escrita de Julia Quinn, autora com 8 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Já entre os livros de não ficção, o mais vendido no Brasil em janeiro foi Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estes, da editora Rocco. O livro conta os estudos sobre o sagrado feminino e o feminismo. Ler é muito bom, né? E sempre oferece novas possibilidades pra gente. Então, hashtag fica a dica de leitura aí pra você. Agora, Lê, como é que foi esse ano de 2020 com a pandemia, né? Sem as apresentações de uma maneira geral. Vocês tiveram que trabalhar em casa e produziram muitos clipes em casa também. Como foi o exemplo aí que nós acabamos de ver? A gente teve que se reinventar totalmente, né? Porque acostumado a poder tocar, ter público, essas coisas, de repente de uma hora para outra parou tudo isso. E a gente, para não ficar parado, começou a fazer a mesma coisa que todos os músicos estavam fazendo, live, as coisas. Só que chegou um momento que acabou meio que saturando isso também, né? Porque é um show que, querendo ou não tem muita energia, troca de energia, né? Você tá ali isolado e tal, e a galera assiste uma vez, duas. E aí a gente começou a falar, vamos começar a produzir coisas. E aí começou a pintar tudo isso, a versão da Janaína, a gente começou a regravar algumas versões dos Beatles, fizemos as nossas músicas e tudo gravando, todo mundo de casa, cada um filmando e gravando do seu jeito. Mas graças a Deus o resultado ficou bom, a gente teve um bom retorno de todo esse material que a gente fez aí. E agora você tocou num assunto interessante, num ponto interessante, porque vocês regravaram uma música que faz muito sucesso até hoje, né? A Janaína, do Biquíni Cavadão, e vocês gravaram um clipe, inclusive com a participação dos integrantes, o Bruno e o Carlos, né? Que fizeram essa participação com vocês nessa gravação. Como é que foi esse contato, Simon? A gente conheceu o pessoal do Biquíni Cavadão em 2016, num show aqui em Campinas. A gente abriu um show deles, um show da Educadora FM, que teve aqui em 2016, e a gente estava tocando na abertura, eles chegaram e passaram por nós durante o nosso show e viram a gente tocando. Aí a gente percebeu que eles pararam, o camarim deles era no segundo andar, assim, tinha uma escada, eles passaram atrás da gente na escada e pararam no parapeito, assim, ficaram assistindo o nosso show um tempão. Então isso foi uma coisa que já despertou alguma coisa neles ali, eles gostaram do nosso repertório e tal, e a gente também ficou até meio apreensivo na hora, né, porque a galera famosa ali assistindo o nosso show. Daí a gente ficou para assistir o show deles, acabando o show deles, eles convidaram a gente para ir ao camarim para conhecer.
E aí a gente criou uma amizade muito grande. Eu sou muito amigo do Coelho, principalmente, que é o guitarrista, né? Afinidade guitarrística. Então a gente vivia trocando mensagens depois no WhatsApp. Ele me procurou, né? Alguns anos depois desse show, ele me procurou, mandando uma mensagem no meu WhatsApp, tentando marcar alguma gig com a gente. Ele queria participar de algum show com a Old Chevy, alguma jam, alguma coisa assim. Isso acabou não acontecendo por um tempo. E aí a gente tocou num evento em Passos, acho que foi em 2018, se eu não me engano, e eles também iam tocar nesse evento, era um encontro de motos grande, e a gente ficou no mesmo hotel, aí a gente se encontrou de novo, fomos com eles na van deles para assistir o show do palco e tal, foi muito legal. Então a gente veio encontrando com eles várias vezes, e nessa a gente tocou em fevereiro de 2020, tocamos num cruzeiro com eles de novo, e como a gente sabia que eles iam tocar lá, o Bruno, mais uma vez, nosso baterista, criou essa versão de Janaína e mandamos para eles antes do cruzeiro, né? Eles ouviram, dizem que eles estavam até no ônibus ouvindo no celular, todo mundo ouvindo junto, assim, a demo do Bruno. Eles gostaram e resolveram tocar com a gente no cruzeiro, fizemos um ao vivo lá, sem ensaio, sem nada, e a versão ficou tão legal que a gente resolveu gravar ela direitinho durante a pandemia. Ah, muito legal. E a gente tem um trechinho também, não dá para ficar sem mostrar, né? Vamos ver então a Janaína na versão da Old Chevy, com a participação do Bruno Gouveia e do Carlos Coelho, do Biquíni Cavadão, aqui na tela. Janaína acorda todo dia às 4h30. Já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína é passageira, passa as horas do seu dia indo em tornados, filas de supermercados, bancos e repartições que rebatem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos, que ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. É muito legal essa mistura, né, de ter as participações, de ter a amizade, que é isso que se encontra na estrada, né? Agora, Simon, pra gente encerrar também essa entrevista, vocês se consideram uma das bandas de rock mais ativas do Brasil, justamente por não parar, né, de estar sempre em busca de novas músicas, novas composições ou novos arranjos. O que vem aí pela frente? A gente nem pode falar muito, mas tem mais coisa vindo aí dessa parceria com o Bruno Gouveia, né, o vocalista do Biquíni Cavadão. A gente está trabalhando em alguma coisa aí para vir bem próximo, bem logo aí. E já estamos começando a trabalhar também no nosso próximo CD autoral, pelo menos eu e o Bruno, né, o nosso baterista, a gente está compondo já algumas ideias também para o próximo disco. E aí estamos nessa expectativa de tocar no Viva Las Vegas, que está remarcado agora para setembro. Esperamos que até setembro as coisas voltem um pouco ao normal para a gente poder tocar lá, né? E retomar a nossa agenda, né? A gente fala que é a banda mais ativa do Brasil, do nosso estilo, pela quantidade de shows, principalmente, né? A gente faz uma média de 150 shows por ano. E é difícil banda do nosso porte de banda pequena, assim, que faz essa quantidade de shows, né? Então o nosso lema é esse, não parar nunca. É isso mesmo, e desejar todo sucesso e sorte para vocês, que voltem logo para os palcos, porque todo mundo sente saudade de ouvir música presencial. Pra gente encerrar, Lê, fala aí o contato da banda, o pessoal que encontra vocês, de que maneira, tá nas redes sociais, nas plataformas, fala aí. Bom, o contato do telefone eu vou deixar pro Simon porque é dele, eu não consigo decorar o telefone. Mas tem todas as nossas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube. É só procurar por Old Chevy, OLD, CHEVY, que você vai encontrar tudo, inclusive nossas músicas em todas as plataformas, Google Play, Spotify, Deezer. Exatamente, todas essas plataformas, nossas músicas estão disponíveis lá pra galera poder conhecer nosso trabalho. Muito bom. Quer passar o telefone também de contato, Simon? Ou deixa no segredo, no mistério? Não tem problema. No nosso site já tem lá. Nosso site é o oldchevy.com.br, facinho.
E lá tem todos os contatos, mas o nosso WhatsApp é o 19 99103 8672. Vai falar diretamente comigo, porque nós não temos empresário também. Faz parte das bandas independentes, seu próprio empresário, né? Simon e Lê, muito obrigado por essa entrevista. Desejo sucesso ao Old Chevy e assim que for possível, a gente se encontra novamente para curtir um pouco do som ao vivo de vocês. Legal? Obrigado. A gente que agradece, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigadão pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu. Valeu! E para você que está aí em casa querendo saber o que vai acontecer no fim de semana, tem mais coisas para você. E chegou a hora de a gente conferir as estreias do fim de semana nas plataformas de streaming. A gente começa pelas séries, com a brasileira Cidade Invisível, que tem Marco Pigossi e Alessandra Negrini no elenco. Após uma tragédia familiar, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos, e isso tem a ver com o seu passado misterioso. A primeira temporada estreia nesta sexta-feira na Netflix. Na Disney Plus tem a estreia de Os Eleitos, produção da National Geographic, baseada no livro de Tom Wolfe. A série mostra os primórdios do programa espacial dos Estados Unidos e conta a história dos primeiros viajantes ao espaço. Tá lá na Disney Plus. Por falar em viagem ao espaço, tem a estreia de Nova Ordem Espacial na Netflix. O filme coreano conta a história futurista de 4 rebeldes em busca de sonhos e de lixo espacial, mas que acabam tendo de lidar com segredos explosivos ao tentar vender uma humanoide. Legal, hein? No Prime Video tem a estreia de Bliss, uma mistura de comédia romântica e ficção científica estrelada por Owen Wilson e Salma Hayek. Após o divórcio, um homem conhece uma mulher que mora nas ruas e acredita que o mundo é uma enorme simulação de computador. Está lá disponível no Prime Video. Por último, destaque para Malcolm e Marie. Um cineasta e sua namorada lavam a roupa suja após a noite de estreia do filme dele, enquanto aguardam a publicação das críticas. Um drama comovente sobre a intimidade de um casal que estreia nesta sexta-feira no catálogo da Netflix. Valeu, pessoal! Cultura Total de hoje chega ao fim. Lembrando que você pode participar conosco, sempre enviando as suas sugestões e também as suas mensagens para o número do WhatsApp que está aí na tela, o 19 97829 3776. Um bom fim de semana a todos. Na próxima sexta eu volto com mais. Grande abraço, até lá. Tchau! Tchau para você também.